Bem-vindos! No episódio de hoje olhamos para a criminalidade no nosso país. Que características, o que os ilícitos criminais revelam, estão ou não a aumentar? Haverá justificação? Que sociedade temos, afinal, hoje? O nosso convidado conhece o sistema por dentro, que já tutelou até de resto, estuda-os também já há muito tempo e até já foi diretor dos serviços de informação. Falo do Dr. Rui Pereira. Eu sou a Liliana Monteiro. Este é um podcast da Renascença, em parceria com a Ordem dos Advogados. Acompanha-me, por isso, o bastonário, o Dr. João Massano. Um convidado que me permita, é um dos melhores comentadores jurídicos que temos no nosso panorama, é uma das maiores autoridades do país em segurança interna e em direito penal, cujas lições são conhecidas por muitos juristas da minha geração e posterior, já tive aqui a oportunidade de lhe agradecer. Professor universitário, ex-diretor-geral do SIS, ex-juiz do Tribunal Constitucional, ex-ministro da Administração Interna, coordenador da Unidade de Missão para a Reforma Penal e fundador do OSCOT. Senhor professor, muito obrigado por estar aqui connosco e nos vir falar sobre a nova criminalidade que temos diante de nós. Como é que caracteriza a criminalidade em Portugal e quais são, diria, as conclusões que retira genericamente do RASI 2025? Bem, eu diria que o RASI, sendo o mais objetivo possível, revela um crescimento da criminalidade geral, que não é um crescimento muito brusco ou muito significativo, mas ainda assim é um crescimento de 3,1%. Revela uma diminuição da chamada criminalidade grave em 1,6%, que também não é muito significativo. Aliás, em relação à criminalidade grave, eu vou já introduzir uma nota para as pessoas que não conhecem, que são quase todas. Há uns anos atrás, hoje menos, devo dizer, e é bom que assim seja, o Relatório Anual de Segurança Interna era uma espécie de campo de batalha para as forças políticas esgrimirem argumentos a propósito da segurança. Esses argumentos, para ser sincero e sem ser muito injusto, eram bastante rasteiros. A oposição dizia, segundo uma leitura qualquer, que a criminalidade aumentava, o governo dizia que diminuía. E, a certa altura, um ministro da Administração Interna, que infelizmente já nos deixou e que tinha uma grande argúcia política, foi o Dr. Jorge Coelho, na década de 90, perante um ano em que a criminalidade geral subia, entendeu, e bem, que se devia destacar a criminalidade grave. Foi o primeiro a introduzir essa nota em relatórios anuais de segurança interna. Porquê? Para, enfim, tornar claro que, naquela altura, certos crimes cujo número aumentava não exprimiam um aumento de insegurança. O que é criminalidade grave, só para as pessoas saberem, já agora? Bem, a criminalidade grave reúne um elenco de crimes, como obviamente o homicídio, crimes de terrorismo, a violação, vários outros crimes, crimes contra o património com violência, que exprimem uma maior gravidade, que têm penas mais elevadas. Normalmente, as penas em Portugal podem ser até 3 anos, crimes pouco graves, até 5 anos, crimes de média gravidade, depois 8, e em alguns casos 12, e finalmente 25 anos. Os crimes mais graves, em geral, são puníveis com pena de prisão superior a 8 anos, em alguns casos superior a 5 anos. E, portanto, é um conjunto de crimes que exprimem uma maior gravidade e que depois também reclama certas medidas ao nível processual mais ousadas, mais intrusivas, ao nível de escutas, embora nas escutas basta uma pena superior a 3 anos em relação ao crime, ao nível de ações encobertas, ao nível de ações preventivas, na criminalidade económica e financeira. Portanto, é um conceito fixo, embora que, aliás, também está vertido no Código de Processo Penal, embora não seja propriamente de uma cientificidade indiscutível. O que eu queria dizer apenas é que realmente há várias maneiras de ler os números. Em relação ao aumento da criminalidade geral, depois há sempre várias explicações, nem todas concordantes. Uma delas, quando a criminalidade geral aumenta, bom, isso é por causa da proatividade policial. E foi uma das justificações apresentadas também este ano. Outra que também é apresentada, é clássica, é porque as pessoas têm mais confiança no sistema de justiça e queixam-se mais.
Pelo lado contrário, diz-se não, há um aumento de criminalidade porque realmente há condições para uma criminalidade evoluir e o país está em risco. Bem, devemos ser equilibrados nestas análises. Eu diria que o aumento da criminalidade em si mesmo é sempre uma má novidade. A diminuição da criminalidade grave é relativamente uma boa novidade, embora também seja Mas muito acha que é porque inexpressiva. essa diminuição? Como? Porquê é que acha que é essa diminuição? É relacionada com alguns crimes contra o património, pelo que pude perceber, porque os casos mais graves, infelizmente, não compartilham Estamos a falar essa de homicídio. tendência. Estou a falar nos homicídios. Esses sim cresceram significativamente, 10,1%. Exatamente. E aqui, sobre os homicídios, eu queria deixar uma nota. Normalmente, nós pensamos que os homicídios não têm cifras negras, as chamadas cifras negras. É um grande equívoco. E cada vez é um equívoco maior, porque não se trata dos velhos e clássicos casos de envenenamento que passavam despercebidos por ausência de uma ciência moderna, tanatologia, que fizesse autópsias, mas sim por causa das pessoas que desaparecem. Vivemos em sociedades deslaçadas, em que as pessoas desaparecem e, por vezes, nem se nota o E desaparecimento. acha que esse número é elevado? Eu diria que não é muito elevado, mas esses Mas casos então, têm-se repetido. deixe-me só fazer a pergunta, então. Nós poderemos partir do princípio que grande parte das pessoas que desaparecem, uma percentagem particularmente elevada, será um homicídio. Medi ou Rui Pedro não contam como casos de homicídio. Exatamente. E é óbvio que são casos de homicídio, Exatamente. salvo uma surpresa como a da pequena austríaca Campus, que apareceu muitos anos depois por ter conseguido fugir e esteve durante uma data de tempo raptada a poucos metros de casa. Mas isso E são que casos revelam os tais absolutamente casos excepcionais também, excepcionais. não é? Dessa... Bem, mas portanto, o mais preocupante para mim deste relatório em termos de números de criminalidade são os dados sobre o homicídio. 10% é um aumento significativo e sobre a violação. Que também teve um aumento. Em relação à violação, eu gostava de dizer o seguinte. Há uma iniciativa legislativa que foi interrompida pelo fim da legislativa anterior, que eu abraço completamente, que é a transformação da violação em crime público. Abraço completamente, mas sem ilusões. Não é por isso que as violações vão desaparecer. Mas transformar a violação em crime público, não exigindo uma vítima estigmatizada socialmente, com sentimentos de vergonha, por vezes até com medo de retaliação que se queixe, é algo indispensável. E eu não concordo nada com aquelas conversas sobre a disponibilidade pela vítima e sobre a revitimização. Porque, na realidade... Mas acha que não há revitimização? Eu acho que pode Haverá haver formas mais de evitar. revitimização sem o crime ser público. Porque, vamos lá ver, este crime é tão grave que a punição tem um significado, obviamente, de defesa dos bens jurídicos e preventivo, não apenas para a vítima, mas para a comunidade em geral. E, portanto, o sentimento de impunidade em relação à violação é muitíssimo negativo na perspectiva dos agressores. E o crime de violação é um crime com taxas de reincidência elevadíssimas. Não estou a falar em sentido técnico, estou a dizer que muitas vezes os violadores são pessoas compulsivas. Por exemplo, não quero individualizar, mas o célebre caso do violador das telheiras. O violador das telheiras, durante a sua carreira, violou dezenas de mulheres. Mas o que é que se passa na sociedade para termos este aumento, não é? Que é o maior dos últimos 10 anos, pelo menos, na violação, mas também nos homicídios? Ou seja, estamos a relacionar-nos todos com um pavio mais curto? Eu acho que existe uma tendência para o aumento de violência. Isso relaciona-se com aquilo que eu estive a dizer. Eu acho que vivemos numa sociedade mais deslaçada, para utilizar um eufemismo. E sem regras, ou seja, sem que se chame à regra e sem que se chame... Repare, eu tenho idade suficiente, acabo de fazer 70 anos, para ter uma perspectiva diacrónica bastante rica. E não tenho uma perspectiva, para fazer uma citação com alguma graça, solista, elitista e liberal, sou transmontano. E, portanto, tenho uma visão genérica do país. O que lhe posso dizer é que os sentimentos comunitários, na minha opinião, têm quebrado um pouco. Há um filósofo basco chamado Innerarity, que é bastante citado por vezes, que fala na compressão do espaço público.
Eu diria que mais ainda do que a compressão do espaço público, assistimos à compressão do espaço comunitário, com instituições tradicionais como a Igreja, que perdem algum campo de intervenção, com a família a restringir-se, a família nuclear a restringir-se, com a vizinhança a perder significado nos condomínios ditos de luxo ou nos subúrbios. E depois espera-se que a lei resolva essas questões. A lei, sobretudo a lei penal, é a última ratio. A lei está no fim do caminho, quando tudo falha. E, portanto, é necessário, diz-se muitas vezes, é uma frase gasta, que o direito penal é a última ratio da política criminal do Estado. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes provavelmente não sabe o que isto significa e já ouviu esta conversa uma data de vezes. Significa que a prevenção do crime se faz de muitas outras maneiras. Por exemplo, a violência doméstica, que é outro dado preocupante, embora tenha descido levemente. Exato. O que não tem significado nenhum. Porque acha que aí também há muitas cifras negras? Claro. O crime foi transformado em público em 2000. Eu honro-me de ter sido o primeiro a apresentar, no tempo do Dr. Vera Jardim, um projeto para passar a ser público, mas não foi na altura, em 98, entendia-se que era muito prematuro. 2 anos depois, passou a ser público, por causa de alguns casos mediáticos. A comunicação social teve um papel muito importante. E foi aprovada a transformação em público por unanimidade na Assembleia. Mas, mesmo sendo público, hoje continua a haver muitas cifras negras. E a que é que atribui, no caso da violência doméstica, por exemplo? A violência doméstica exprime uma espécie de guerra comunitária entre uma velha mentalidade e uma mentalidade nova. É necessário termos uma perspectiva sobre de onde viemos e para onde vamos. Eu entrei na Faculdade de Direito em 1973. Na altura, havia 2 ou 3 raparigas no curso. Uma delas era, uma pessoa conhecida da comunicação social, a Manuela Moura Guedes, bastante mais nova, tal como eu na altura, não é? Mas, na altura, havia 2 ou 3 mulheres. As mulheres não podiam ser juristas. Os maridos, antes do 25 de Abril, tinham o direito de abrir a correspondência das mulheres. As mulheres só podiam viajar ao estrangeiro com autorização dos pais ou dos maridos. Eu percebo aquilo que diz, mas peço desculpa. Portanto, houve uma evolução enorme. E essa evolução enorme choca com uma coisa que é a mentalidade. Entre a mentalidade e a ideologia vai uma grande diferença. Uma pessoa pode mudar de ideologia como quem muda de casaco, mas não muda facilmente de mentalidade. E o que se passa é a persistência de uma mentalidade machista, marialva, no direito penal, para irmos diretamente ao direito penal. No direito penal, no Código Penal de 1886, que esteve em vigor até 1982, embora esse regime já não estivesse em vigor na altura, o marido que matasse a mulher adúltera era punido com um degredo simbólico, que era premiado no fim com o regresso a Portugal, com aplausos por ter defendido a honra. Para já não irmos às contraordenações, em que o marido que encontrasse a mulher em flagrante delito de adultério a podia matar e ao amante, exceto se o amante fosse nobre. Aí o caso mudava de figura, de acordo com a boa tradição das ordenações. Portanto, o que eu quero dizer é que percorremos um longo caminho. Hoje temos, por exemplo, nos últimos anos em que eu dei aulas em faculdades, as turmas eram maioritariamente femininas. E as mulheres têm invadido, no bom sentido, os tribunais. Sim. O nosso bastonário sabe isso muito bem, por experiência. Sim. As mulheres estão a chegar agora aos tribunais superiores e a tornar-se são a larga maioria, E serão no Supremo e em todo sítio. Mas então como é que explica a regressão conservadora a que estamos a assistir e que tem inclusivamente expressão no crime de violação, segundo o Razi? Ou seja, nos jovens. Pois, essa é uma boa questão, porque nós poderíamos ser tentados a pensar que esta pulsão conservadora, esta resistência à mudança, se situaria em pessoas necessariamente mais velhas. Não é assim. Porque existe uma certa tendência
em jovens para macaquearem esses sentimentos tradicionais em nome de um certo tradicionalismo e acharem que é natural darem uma bufetada, por exemplo, à namorada. Ora bem, é preciso, eu, em relação à violência doméstica, tenho dito que é essencial haver uma campanha contra a violência doméstica. Aí também um certo aumento de penas é Acha que o aumento de penas ajudaria? Não resolve tudo, mas há uma aporia, digamos assim, na punição da violência doméstica que é óbvia. Um marido, que por hipótese eu falo sempre no marido e na mulher porque é o caso mais típico, mas um marido que, imaginem, espanca a mulher na sequência das derrotas do seu clube de futebol durante 10 anos, é punido por um só crime de violência doméstica. No caso de se tratar de ofensas à integridade física fora deste quadro, teoricamente menos graves até, porque a pena nas simples vai até 3 anos e não até 5, a regra é o concurso de crimes, porque o artigo 30 não permite aplicar o crime continuado sequer. Aqui é a própria norma incriminadora que prevê um caso específico e especial de crime continuado. E, portanto, acaba por haver, em certos casos, um privilegiamento do agressor. É isso que eu quero dizer. Portanto, há aqui uma certa aporia que não permite distinguir os casos mais graves e reiterados dos casos menos graves. A norma da violência doméstica, devo dizer, isto não é crítica nenhuma, porque sou eu o autor material da norma. Não havia um crime autónomo de violência doméstica, estava fundido com os maus-tratos. Agora, os maus-tratos são, digamos assim, para o exterior, creches, infantários, asilos, etc. E a violência doméstica é para a família num sentido muito alargado. Mulheres, ex-mulheres, ou maridos, ex-maridos, namorados, namoradas, companheiros, ex-companheiros, que vivam ou não em união de facto, não é necessária a coabitação, e um aspecto que foi tornado muito claro na reforma de 2007, sendo a violência reiterada ou não. Ou seja, um único episódio de violência doméstica basta para qualificar o crime. Aliás, os homicídios em contexto de violência doméstica são também crimes de violência doméstica que são consumidos num concurso aparente pelo homicídio. Só será punida a parte se houver outros episódios anteriores, como é óbvio. Mas, portanto, em relação à violência doméstica, é necessária uma campanha. Eu fiz vários apelos, na altura, ao Presidente da República, apelos pela televisão, ao Presidente da República, ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, para empregar, para emprestar a sua força institucional a uma campanha contra a violência doméstica, que, infelizmente, não foram ouvidos. Porque se justifica, e não estou a falar em nome daquilo a que se chama hoje vulgarmente politicamente correto, não é isso que me move. O que eu acho é que uma campanha dessas pode ajudar a combater a violência doméstica, porque também é no plano cultural e das mentalidades que se combate. E, não sendo ingênuo... Como é que se combate, por exemplo, casos de pessoas mediáticas que têm comentários que não fazem sentido absolutamente nenhum, os influencers, a proliferação de vídeos e reels que, no fundo, conduzem a essa atitude? Como é que se combate? É difícil, reconheço, mas eu vou fazer uma citação que faço muito habitualmente, que é do Protágoras, de Platão. Platão teve uma vez um duelo filosófico com outro filósofo chamado Protágoras, que foi patrocinado pelo mestre de Platão, que era Sócrates, o grego. Ora bem, nesse duelo foram discutidas várias coisas que interessam, aliás, ao direito penal, como a questão dos fins das penas. Um dos primeiros afloramentos da função preventiva do direito penal vem no Protágoras de Platão. Mas, no que agora me interessa, nesse livro discute-se se o bem pode ser ou não ensinado. Eu sou daqueles que acha que o bem pode ser ensinado. E, portanto, acredito nestas campanhas. Isso não significa que, obrigatório e automaticamente, as pessoas, como ouvem prédicas, deixem de ser violentas e adiram aos valores. Mas é necessário um esforço, é necessária uma cultura de bem para contrapor. Assim como é necessária uma cultura de paz para contrapor à ideia de que o mais forte pode fazer aquilo que quiser porque é o mais forte. Portanto, isso é extremamente importante. E são importantes, noutro plano, medidas de apoio à vítima. Porque muitas vezes a vítima não tem alternativa. Por exemplo?
garantir que a vítima, que, por exemplo, depende economicamente do agressor, tem possibilidade de alojamento e de sustento. E garantir a proteção dos filhos. Aliás, também em relação aos filhos. Nós estamos a falar nisto a propósito do relatório anual de segurança interna e vou, se me permitem, fazer aqui um enxerto. Este ano aconteceram 3 factos relevantes no plano da segurança. A apresentação, que é obrigatória legalmente, do relatório anual de segurança interna, que tem uma parte relacionada com orientações estratégicas. Eu recordo que a primeira vez em que foram apresentadas orientações estratégicas e medidas estratégicas foi comigo, em 2009, porque o relatório antes era um mero retrato. E eu acho que o relatório tem a obrigação de também propor medidas. Em relação a estas orientações, eu só tenho uma observação, são muito vagas. São muito vagas. Eu, por exemplo, em 2009, procurei ser mais preciso. No relatório anunciava-se a construção de novos campos de tiro, a distribuição de armas novas às forças de segurança, o recrutamento de 1000 agentes da PSP e 1000 militares da GNR. Ou seja, eu acho que as orientações devem ser estratégicas, mas com medidas bastante focadas e com objetivos também descritos. Porque é evidente que nós não podemos dizer que a criminalidade vai diminuir para o ano 5% com certas medidas, mas podemos estabelecer objetivos, e objetivos até quantificados. Eu, antes de ser ministro, isso faltou no relatório, na biografia, fui secretário de Estado. Quando fui secretário de Estado, tive a responsabilidade da segurança rodoviária. E tinha uma equipa e uma pessoa que era bastante avisada a dar-me conselhos, que me disse, bom, proponha uma diminuição, diga que vai haver uma diminuição da sinistralidade rodoviária em 500 mortos no espaço de alguns anos. Reparem, a sinistralidade rodoviária nos anos 80 chegou a contemplar 2.500 mortes por ano nas estradas portuguesas. Para chegar aos cerca de 500 foi um longo caminho para Tipperary. Realmente foi um caminho muito, muito longo. Por causa das autoestradas, da segurança dos automóveis, do comportamento dos automobilistas, que apesar de pouco cívicos, em alguns casos, já é um pouco diferente, e da fiscalização, naturalmente, das forças de segurança. Ora bem, eu quando ouvi esse conselho, fiquei muito desconfiado, porque achei que era quase como abrir o fígado de aves, prometer uma diminuição de 500 mortos nas estradas, e senti-me um pouco incomodado. Mas percebi depois que estas políticas de segurança são de alto rendimento. Claro que não é só mandando a polícia para a rua que se diminui a sinistralidade rodoviária. Mas as políticas de segurança não são políticas só gestionárias, no sentido de vamos andando. São políticas que podem transformar também a realidade. E, por exemplo, está a falar desse aspecto em concreto. Sim, mas agora falando e por causa dos incêndios. E falando, exatamente, mas são campos em que eu tenho a percepção de que pode haver políticas de alto rendimento. Que podem ter efeitos mais ou menos imediatos. E perguntava-lhe em relação à sinistralidade, porque também temos um aumento de crimes ao volante e a taxa do álcool também muito sublinhada neste relatório, e houve uma consequência rápida do Ministro da Administração Interna a reabilitar a brigada da GNR, a Brigada de Trânsito, não assim com este nome. E isto é porque é fácil de resolver ou porque se está a apostar exatamente naquilo que estava a dizer? Eu já tive a oportunidade de o esclarecer. Eu tomei posse como ministro em 2007 e fui antecedido pelo atual presidente do Conselho da União Europeia, pelo Dr. António Costa. O Dr. António Costa tinha uma reforma aprovada em Conselho de Ministros que contemplou justamente a extinção, entre outras coisas, da Brigada de Trânsito e das Brigadas Territoriais e também da Brigada Fiscal, da GNR. Ora bem, eu discordei desde a primeira hora dessa reforma. Claro que, para utilizar um plebeísmo, levei com ela, como é óbvio, e aceitei o cargo de ministro e depois, enfim, foi no meu tempo que o Parlamento aprovou aquilo que tinha sido aprovado em Conselho de Ministros como proposta de lei. Mas sempre discordei e sempre o disse explicitamente. A extinção da Brigada de Trânsito, tal como com as necessárias distâncias, a extinção do SEV, assenta num erro crasso.
Em primeiro lugar, temos de perceber o seguinte: as políticas de segurança devem ser políticas conservadoras. Eu diria, de um conservadorismo saudável. Não se pode mexer só por mexer ou para experimentar. Ou na sequência mediática, muitas vezes. Eu também costumo, enfim, cheguei à idade de me repetir muito, contar a história de uma história que Albert Camus conta nos carnets, nos cadernos, que é de um jovem escritor que escreveu um escritor francês consagrado a dizer: mestre e tal, eu acho que tenho um certo jeito para a escrita, mas tenho dúvidas. Acha que continuo? E o velho mestre escritor disse: olha, se tem dúvidas, não escreva. Portanto, em matéria de segurança é assim que funciona. Mas acha que foi o que aconteceu neste caso? Eu acho que foi experimentalismo. Vamos lá ver. A Brigada de Trânsito foi extinta, eu suponho, um pouco também pelo impulso de ter havido vários episódios De corrupção. Mas isso não mancha uma instituição completa. Claro não resolve o assunto. que em instituições em que há milhares e milhares de mulheres e homens, há fenómenos destes. É óbvio. Não há como evitar. Em Portugal e em qualquer país do mundo. Agora, a Brigada de Trânsito tinha um grande capital de conhecimento acumulado, uma grande experiência, e assentava num princípio de segurança que é correto, que é considerar as estradas todas, no fundo, uma comunidade de risco. Não se pode segmentar uma autoestrada e dizer que até ao quilómetro X é competente não sei quem e a partir do quilómetro X é competente Beltrano. É isso que se tenta desmontar agora outra vez. Foi o que aconteceu no CEF também. No CEF repetiu-se esse tipo de erro. Eu falei contra a extinção do CEF desde a primeira hora e até antes da primeira hora, curiosamente. E fiz um parecer pro bono para o sindicato dos inspectores do CEF por causa disso. O CEF foi também, a decisão de extinguir o CEF foi errada. E não vou cair na demagogia e dizer, por isso é que há um grande problema de imigração. Não, não é isso. É irracional extinguir um serviço que estava prestigiado na Europa, que respondia competentemente aos desafios e que tinha uma visão global do problema, distribuindo a competência por 4 ou 5 organismos. Não lembra a ninguém. É um erro. E eu disse isso na altura. De facto, em relação à Brigada de Trânsito, foi um pouco a mesma coisa. A Brigada de Trânsito foi extinta, quebrando-se essa unidade, porque é realmente uma comunidade de risco. E, portanto, deve concentrar-se a competência de fiscalização. Claro, sem prejuízo das próprias polícias municipais, já nem estou a falar da PSP, das próprias polícias municipais terem certas competências em matéria de contraordenação. Mas estamos a falar no grande quadro. Portanto, em relação ao grande quadro, faz todo sentido. Acha que vai ser fácil recolocar no terreno a estrutura? Eu acho que a ideia do ministro é essa. Não falei com ele e não sei, mas acho que a ideia do ministro é essa. Quanto ao nome, o nome, diria alguém, é o menos. Para mim não é o menos. Mas não voltará a ser brigada. Eu acho que até nem há grande alteração daquilo que sabe, continuará a ser unidade de trânsito. Na GNR já. Exato. Mas a questão dos nomes, eu nisso sou institucionalista, os nomes têm significado. Os nomes não são irrelevantes. E, portanto, também para os nomes vale aquela doutrina de que eu estive a falar. Se não há nenhuma razão para mudar, mantenha-se o nome. Não é? É como nas pessoas. As pessoas raramente mudam de nomes e quando mudam é por razões bastante ponderosas. E recuperando a nossa ideia da campanha e da necessidade de mudar não só a parte legislativa quando às vezes é necessário, mas acima de tudo mentes e fazer um trabalho nesse sentido. Começámos a abordar há pouco a questão dos jovens e o Razi tem ali várias indicações, os crimes de ódio, a radicalização também, já com as tais novas vias digitais. Que caminho é este e como é que conseguimos ou não atuar para o travar ou amenizar? Voltando àquela ideia de que é necessário haver uma política criminal integrada, eu diria o seguinte: por exemplo, em relação à criminalidade económica e financeira, é necessário tratar das questões em sede de prevenção olhando para os offshores, para os paraísos fiscais. Claro que uma conversa que se limite ao plano repressivo e da investigação criminal é uma conversa incompleta. Claro. Bom, é evidente que há outras coisas a tratar. Por exemplo,
os megaprocessos, os desgraçados megaprocessos contra os quais sempre batalhei, são uma ideia péssima. Mas acha que devem acabar? Claro, vamos lá ver. Por exemplo, em relação à Operação Marquês, desde a primeira hora, quando a Operação Marquês surgiu à superfície, eu disse em direto, numa televisão, enfim, onde faço comentário habitualmente, disse que não tinha nada a certeza de o processo acabar antes de eu morrer. Na altura devem ter achado que era graça. Não era. Eu disse isso a sério. Mas se calhar também não se estava a contar com esta valência nova de um arguido, que é isso que tem marcado agora também o processo, não é? Ou que tem desajudado, chamemos-lhe assim. Mas na parte final... Bem, entretanto, já passaram muitos anos. Sim, na parte sim. final, porque antes Exato. disso tivemos 2 juízes de instrução com visões completamente contraditórias e, salvo o devido respeito, com uma alteração substancial de factos do tamanho de uma caminhoneta. Tivemos o regresso atrás do processo, tivemos uma série de peripécias. E isso, em parte, também não é só por culpa dos sujeitos processuais, por o Ministério Público, vou utilizar esta expressão, espero que não me levem a mal, ter mais olhos do que barriga. Quer dizer, juntar tudo num processo de corrupção faz lembrar a conversa das estradas que vão dar todas a Roma. Quer dizer, então organizamos um processo de a corrupção em Portugal. E vamos investigar tudo. E esse processo tem a duração previsível de 100 anos. E depois, na altura, começa outro para os 100 anos posteriores. Naquele caso, devia ter sido isolada uma parte da realidade, um fragmento, um pedaço de realidade, para constituir o objeto do processo, e tudo o que fosse exterior devia ser remetido através de certidões para processos Mas não autónomos. colhe o argumento de que há factos que se cruzam e que a avaliação de uma determinada parte não dará a medida da pena? Esse é o grande argumento que é utilizado. Mas é um argumento falacioso, salvo o devido respeito, é que podem ser usados. O que é que impede de que num processo, na investigação e na construção de um processo sejam utilizados factos que não são individualizados como crimes? Nada impede. Nada. O que é subtraída é a obrigação de os provar para além de qualquer dúvida razoável. Primeiro, enfim, de provar que são tão consistentes que justificam a acusação. E depois de provar para além de qualquer dúvida razoável no julgamento. E, portanto, reduzir o âmbito do processo. É isso que me interessa. Mas eu, há um bocadinho, perdi-me, porque estava a falar em 3 factos relevantes. O RASI, que corresponde a uma obrigação legal, também a aprovação, a apresentação no Parlamento da lei de política criminal, que é para mim importantíssimo. Eu recordo que a Lei Quadro de Política Criminal foi aprovada na sequência de uma proposta apresentada pela Unidade de Missão que eu coordenei. Na altura, rodeada de alguma polémica, é uma lei quadro que prevê que o Governo apresenta à Assembleia, de 2 em 2 anos, medidas e orientações em matéria de prevenção e de investigação criminal, com indicação dos crimes de prevenção e de investigação prioritária. Bom, na altura fez-se uma enorme confusão, dizendo que isto punha em causa o princípio da legalidade, que era para certos crimes não serem investigados. E até se chegou a dizer que a verdadeira lei de política criminal é o Código Penal e não é preciso mais nada, o que é um disparate completo, salvo o devido respeito. Na realidade, explicou-se desde o princípio que a lei de política criminal era uma assunção de responsabilidades à luz do artigo 219 da Constituição. O Ministério Público, no fundo, tem de executar ou co-executar, é o que diz o artigo 219, a política criminal definida pelos órgãos de soberania, pela Assembleia da República e pelo Governo. E, portanto, foi o assumir dessa responsabilidade que se pretendeu. E, no fundo, é também um reconhecimento, desculpe interromper, que não conseguimos investigar tudo. Por isso temos de ter prioridades. Ao mesmo tempo. Claro. Por exemplo, diz-se que muitas vezes os juízes, entre aspas, são prechados quando chegam ao tribunal porque lhes enchem a mesa de processos e eles ficam em curto-circuito. Por onde é que começo? Ora bem, o por onde começo, e eu estou a utilizar esta alegoria para falar dos crimes prioritários, não se resolve nem com moeda ao ar,
nem com o apetite do magistrado, nem com o desejo de alimentar as estatísticas, vou resolver os mais simples, nem com critérios aleatórios. Tem de se resolver racionalmente, com critérios que são fáceis de compreender, como a proximidade de preços de prescrições, como a existência de presos, como a importância pela gravidade dos crimes dos processos e por aí fora. E essa lei quadro tem ajudado nisso? Ora bem, não muito. Depois de ter sido apresentada a proposta, suponho que o Sr. Procurador-Geral já criticou a existência de um número tão grande de crimes que torna a lei pouco eficaz. No que, suponho eu, é capaz de ter razão. Mas porquê? Porque a lei também não é bem compreendida. A lei deve funcionar mesmo como um instrumento prático e não como um instrumento programático e proclamatório. Estes crimes são importantes, portanto metemos lá. Não, não é isso. A lei deve ser um instrumento para a investigação criminal. E, aliás, eu relacionei-a com o relatório. Porquê? Porque o relatório devia ter precedido a elaboração da lei. Eu estou a falar não no cumprimento de prazos, mas estou a falar numa perspectiva seria uma base de trabalho para... E ontológica até, pela natureza das coisas. O relatório deveria ter sido um instrumento de trabalho importante para a elaboração da lei. Mas tudo se passa, enfim, mais ou menos em caminhos paralelos. Até porque nós vemos, por exemplo, que a questão da cibercriminalidade é muito preocupante também. Muito preocupante, mas essa quer dizer, em relação, eu suponho que não cheguei a este ponto há um bocadinho, os jovens, as redes sociais, e as redes sociais, sim. Há um plano extrapenal que é importantíssimo, que é a regulação da net. A net é um espaço de liberdade, mas tem de ser também um espaço de segurança. E neste momento não é. Porque se, por exemplo, os pedófilos se movem livremente para compartilhar inclusive fotografias de crianças. Há um jogo Roblox que as crianças jogam. É uma coisa, isso tem de acabar, porque claro que o direito anda sempre atrás da tecnologia. Primeiro conseguiu fazer-se a clonagem e depois é que o direito começou a responder. O direito nunca antecede. Portanto, a factualidade vai sempre acontecendo e depois reage. A ciência, a investigação, a tecnologia... Mas a verdade é que já percebemos que o caminho vai por aqui, ou seja, a criminalidade digital tende a aumentar nas mais diversas faces. Hoje ser usada para a radicalização. Na física de Einstein, na relatividade geral, a quarta dimensão é o tempo, não é? São as três do espaço e o tempo que se juntam para formar o espaço-tempo. Na criminalidade, a quarta dimensão é o ciberespaço. O ciberespaço hoje tem uma importância de que nós, não sei se nos apercebemos completamente. Mas era isso que eu ia perguntar, porque todos nós estamos a perceber dia a dia as novas formas de criminalidade que vão surgindo, cada vez mais hilariantes e inventivas, e as autoridades também se têm esforçado para as perceber. E temos uma parte legislativa europeia que vai tentando e que terá de ser adaptada, e que Portugal, como outros países, às vezes atrasa sempre essa transposição, mas todos estamos a ver aquilo que está a acontecer. E porquê é que não se age? Não é fácil, também, sejamos justos. Eu, como diria o Napoleão, também já lá estive e, portanto, não quero aqui mentir, não é fácil. Mas deepfakes, todos nós sabemos. Tem de fazer. Agora, por exemplo, temos um diretor nacional da Polícia Judiciária que vem dessa área. E que vai tomar posse hoje? Que vai tomar... não, por hoje. Acaso não sabia. Vai tomar agora posse, não é? Que é do Benfica. Isso é meu conterrâneo. Isso é um problema, mas pronto. mas, portanto... Mas como é que se avança para essa legislação, não é? Para essa atuação judicial? Não é só um problema da legislação, mas ao nível de legislação o essencial é regular. Porque não é um problema só de cibercrime. O cibercrime é uma pequena parcela das nossas preocupações em relação à cibercriminalidade. Hoje, potencialmente, todo e qualquer crime pode ser cometido através da internet. Pelo menos em termos de investigação. O que nos leva à cooperação internacional também. Cooperação internacional e aprofundamento da investigação. Portanto, essa é uma linha essencial. Mas isto era para dizer que realmente o relatório deveria ter sido um instrumento da lei de política criminal e às vezes isso não sucede, às vezes não se compreende bem a ligação das coisas.
E em relação à lei, eu acho que a lei tem de ser mais... A lei contém um relatório, também não parte do zero, porque a lei contém um relatório do Procurador-Geral da República sobre a execução da anterior. E antes da lei ser apresentada, foram ouvidos uma série de entidades, a Ordem dos Advogados, as magistraturas, através dos Conselhos Superiores, os órgãos de polícia criminal, enfim. Mas deveria ter sido precedida do relatório anual de segurança interna para se ter mais pé, digamos assim, na proposta de crimes prioritários na prevenção e na investigação. E depois tem de ser uma lei mais ambiciosa, não é só proclamações, tem de ser traçadas metas. Em matéria de segurança tem de ser traçados objetivos, porque senão nunca se sabe, enfim, se a coisa correu bem ou correu mal. E medi-los, não é? São só proclamações idílicas. E mesmo que se tenha que se reduzir essa tal lista prioritária. Essa lista, porque não quer dizer nada de confusões, não quer dizer que os outros crimes não sejam prevenidos ou investigados. Essa confusão é absurda. O princípio prevalecente em Portugal é o princípio da legalidade e não da oportunidade como nos Estados Unidos. Portanto, isso é uma grande confusão. O terceiro facto de que eu queria falar, que é muito importante, que eu andava, pelo qual eu andava a rogar há anos, é um relatório de vitimação. O último que foi feito foi também em 2009. O que é um relatório de vitimação, já agora, para as pessoas saberem? Para as pessoas saberem. É um relatório que pretende, esse é um dos grandes objetivos, lançar luz sobre os crimes que não vêm nas estatísticas. Porque não foram conhecidos, não foram perseguidos e por aí fora. E às vezes, um relatório de vitimação, diz-se também na linguagem mais moderna, vitimização, eu prefiro o termo arcaico, mas num relatório de vitimação, às vezes nós temos grandes surpresas. Por exemplo, no caso dos abusos sexuais, um relatório de vitimação é muito importante, porque há muitas pessoas que só sob a proteção do anonimato são capazes de dizer o que lhes aconteceu. Na violência doméstica, o mesmo. Nós temos muitas cifras negras. Temos cifras negras em crimes como a corrupção, como é óbvio, nos crimes sexuais. Mas acha que, na violência doméstica. Já que falou na corrupção, acha que a figura do whistleblower, do denunciante, poderá ajudar? E acha que o regime atual faz sentido para ajudar a esse combate? Vamos lá ver. O regime atual prevê o arrependimento, não no sentido do direito penal, da desistência ativa, não é? Mas prevê o arrependimento como um prémio processual a quem colabora. E prevê-o já em vários contextos, por exemplo, no terrorismo, na corrupção, no tráfico de droga. O problema é que são institutos pontuais e não há uma uniformidade. Devia haver uma lei, na minha perspectiva, que em relação à criminalidade grave consagrasse a figura do arrependimento e o regime processual do arrependido. Acha que devíamos chegar à delação premiada? Não. A delação premiada levanta problemas morais e jurídicos complicados. Eu pedia-lhe só que distinguisse o que estava a defender da delação premiada, porque as pessoas não percebem. Quer dizer, a delação premiada implica que seja aliciado alguém para denunciar uma organização, independentemente das suas responsabilidades, seja isento de responsabilidade em troca da entrega dos outros. Bom, há uma cena de cinema fabulosa contra a delação premiada, se me permitem, que é o Perfume de Mulher na versão do Al Pacino, em que o Al Pacino tem aquele discurso célebre que merece um Oscar contra a delação premiada, a fingir de coronel cego e em defesa de um miúdo universitário que se recusa a denunciar os colegas. Bom, a delação, nós não podemos ser ingênuos. É evidente que não podemos encarar o processo penal como sendo um conjunto de aulas de catequese e, portanto, nem sempre as motivações de quem colabora com a justiça são as mais nobres. Não vou por aí. Mas a delação premiada pura e dura, que aliás não existe na maioria dos países, a delação premiada, como existe, por exemplo, no Brasil, pode levar a resultados muito equívocos. Agora, eu sou a favor de um esquema em que
aqueles que colaborem com a justiça sejam realmente isentos de responsabilidade ou beneficiem de atenuações especiais em certos casos. E isto para a criminalidade mais grave. Estamos a falar de corrupção. Estamos a falar também de Mais corrupção. algum crime? A corrupção, o tráfico de influência, esses crimes da área económica, o terrorismo, sem dúvida, o tráfico de droga, o tráfico de pessoas também, porque não? Enfim, Auxílio à imigração ilegal também? o auxílio à imigração ilegal não pode ser dissociado nisto do tráfico de pessoas, porque formam, de certa maneira, um conjunto em matéria de política criminal. Aliás, o tráfico de pessoas, com a configuração atual, também foi introduzido em 2007, como um crime unitário em que se prevê o tráfico para efeitos de exploração sexual, do trabalho ou até a extração de órgãos, como hoje existe. Mas sim, eu sou a favor de um instituto do arrependido, formulado genericamente e com um maior âmbito, porque se diz, só pode arrepender-se até à instauração do processo, isso não serve de nada. Claro. Tem de ser dado espaço ao Ministério E deve ir Público. até que altura? Deve ir pelo menos até ao fim do inquérito. Até ao fim do inquérito. Sim, até ao fim do inquérito, porque senão não permite que cumpra uma função útil. Fica um pouco nas nuvens, não é? E já na nossa reta final, aproveitava também ainda para regressar ao Razi, porque também lá se fala de outro tipo de ameaças, neste caso ao país. E lá vem expressa Rússia, China, a Coreia do Norte, Irão, países que já estamos agora mais recentemente habituados a ouvir. Isto eram ameaças que, fruto dos tempos, já eram expectáveis, e como é que também nesse aspecto nos podemos prevenir, se é que já não estaremos a fazer? Eu diria que não há nada de novo, apesar do que parece, no Razi, porque essa parte do Razi resulta da atividade dos serviços de informações. Por exemplo, o Serviço de Informações de Segurança, que eu em tempos dirigi, de facto, noutra encarnação, tem, e isto, enfim, não é segredo, porque resulta da própria lei, tem departamentos relacionados com a contra-espionagem, com o contra-terrorismo, contra a criminalidade organizada e contra a sabotagem ou subversão. Não apontou a imigração como um fator de atentado à nossa segurança. Como é que isso se combina com a segurança de que está a falar agora dentro da União Europeia? Vamos lá ver. Uma vez que quem vai à França ou outro país do centro da Europa vê o que lá está. Em relação à imigração, a política da União Europeia, quando em 2007 eu tive o privilégio de presidir ao Conselho de Ministros da Administração Interna, no segundo semestre de 2007, porque Portugal teve a presidência, a política da União, no essencial, continua válida. Qual é? Primeiro, regular a imigração. Regular a imigração legal. Segundo, integrar os imigrantes. Porque acolher como imigrantes legais pessoas para irem para o meio da rua, enfim, não tem sentido nenhum. Terceiro, combater fortemente o auxílio à imigração ilegal e ao tráfico de pessoas. E quarto, instituir organizações ao nível europeu que garantam uma unidade de procedimentos como a Frontex, como a Agência Europeia. Estes são os 4 vetores em que deve assentar a política europeia em relação à imigração. É evidente que a imigração é ambivalente. É necessária. Nós hoje notamos que na hotelaria, nas obras públicas, nas entregas, encontramos uma série de imigrantes a executarem tarefas que, de outra maneira, ficariam em risco até. Em contrapartida, temos também problemas. Claro, diz-se bem que esses imigrantes que trabalham garantem a sustentabilidade, por exemplo, do sistema de segurança social. Portanto, há riscos e benefícios. Mas acha que objetivamente são um risco para a segurança? Aumentou a criminalidade por causa da imigração ou acha que não? Não creio. O relatório não o diz, por exemplo. Não. Claro, pode haver mais. Eu considero que o tráfico de pessoas é um dos fenómenos que será mais preocupante ao longo de todo o século XXI. E na altura, enfim, quando o engenheiro Guterres era responsável na Organização das Nações Unidas por esse setor,
Eu falei algumas vezes com ele por causa das responsabilidades do nosso país como ministro, e ele tinha essa ideia também. De facto, é um fenómeno muito preocupante. Agora, não podemos pensar numa Europa fortaleza. Aquela ideia do presidente Trump de construir um muro para separar os Estados Unidos do México, quer dizer, não é assim. Não é assim. Tem de haver políticas. Eu recordo-me de que, na altura, o presidente francês Sarkozy, que agora está a passar por algumas amarguras, falou em imigração choisie e foi muito criticado, porque a ideia de escolher a imigração, mas, enfim, eu não antipatizo assim tanto com a expressão, porque é evidente que um país tem direito de ter a sua política de imigração. Tem direito e até o dever, diga-se. E esse direito e esse dever não são contra princípios humanitários, porque também não tem nenhum sentido irresponsavelmente trazer imigrantes para depois os maltratar. Agora, o que não tem sentido é diabolizar os imigrantes e fingir que os imigrantes, ou os ciganos, ou estes ou aqueles, ou seja, o outro, é o culpado pelas nossas incapacidades e pelos nossos falhanços. É o caminho mais fácil, mas é o caminho do estudante cábula. Para terminarmos, gostava ainda, na sequência daquilo que falávamos, vê um Estado resiliente e protegido e preocupado nessa proteção das instituições, quando ouvimos falar dos tais ataques informáticos que cada vez se manifestam mais no terreno? O que eu queria dizer é que Portugal é um país com capacidade. Eu acredito no nosso país. E ser patriota é isso, não é... E é proteger, enfim, o país, e acredita que isso está a ser feito? Bom, nós temos altos e baixos, passamos por dificuldades e vivemos num mundo globalizado em que há muita coisa que não depende de nós. Mas, por exemplo, o reforço contra ataques informáticos de um SNS, do sistema bancário, daquilo que mexe com muitos dados e informação da população portuguesa. Temos feito um longo caminho. Há muitas falhas que também vão para o campo da tecnologia e que nos tornam mais vulneráveis, claro, porque hoje a vulnerabilidade nesse campo paga-se cara. Paga-se cara porque pode haver uma intromissão no sistema de saúde, no sistema fiscal, no sistema de segurança, com resultados muito pesados. Eu penso, no entanto, que nós temos, ao nível de mão de obra, de inteligência, recursos suficientes para avançar. O que é necessário é organizar-nos. Sabem que o nosso ditador mais longevo do século passado, o Dr. Salazar, achava do seu povo que era um povo capaz de grandes rasgos, mas a que faltava persistência. Capaz de grandes rasgos, de fogachos, mas a que falha persistência. Eu não quero aqui manifestar a minha adesão a esse entendimento, mas é verdade que às vezes somos pouco persistentes e temos de ser um pouco mais persistentes. Não é ter uma ideia e depois passar para outra, é ser persistentes. E é isso que, de facto, nos vai levar a algum sítio. Só uma pergunta de sim ou não. Portugal é um país seguro? Ainda se pode dizer que é um país seguro? Sim, se eu tivesse duas palavras, diria sim, mas... Muito obrigada. Damos por concluído este episódio. Estivemos à conversa com o Dr. Rui Pereira, antigo Ministro da Administração Interna.